Fala pessoal, vamos começar então a aula de hoje, movimento oblíquo. O legal de gravar no iPad é que eu posso estar gravado deitado na minha cama que você não vai saber, entendeu? Que esse pau que está acontecendo. Mas vamos começar. O que seria um lançamento oblíquo? Gente, o lançamento oblíquo a gente vai colocar ele no eixo Y e no eixo, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, e no eixo X. Tá aí. O lançamento oblíquo é quando você pega a bola que está aqui no 0,0 ou uma arma, qualquer coisa, e chuta esta bola, ou então dá o tiro na arma, uma catapulta, e ela vai realizar este movimento oblíquo. Não gostei deste movimento porque ele não pareceu uma parábola. Opa, já falei o nome aqui, parábola, é importante saber esse nome. Então agora vou deixar mais parecido com uma parábola, beleza. Esse último ficou lascado. Tá aí, mais ou menos uma parábola. Gente, aqui é a minha Nossa, eu escrevi a altura com H. É porque a gente coloca a altura no inglês, né? A altura, H. E aqui a gente coloca distância. Então perceba, este meu gráfico está pegando aqui metro por metro. Eu estou literalmente olhando o que está acontecendo. Né? Eu não estou plotando um gráfico no tempo, nem nada. Eu estou olhando o que está acontecendo na vida real, no 3D, na dimensão que está acontecendo. E eu estou vendo a bolinha realizar este movimento. Beleza. Qual é a grande treta do movimento oblíquo? O movimento oblíquo, ele se divide em dois outros movimentos. No movimento uniforme, que eu sei que você sabe, isso é uma música, né? Que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe. E do movimento uniformemente variado. Ele é uma união dos dois. É a união desses dois movimentos. Lógico, quando a gente desconsidera aqui o efeito da resistência do ar. Vocês vão entender. Bom, vamos relembrar então, já que a gente está falando de movimento uniforme, qual que é a fórmula do movimento uniforme mesmo? A fórmula é sentado, sozinho, vendo TV, ou só sorvete, o pessoal decora assim também. E do move? Do move são três, né, gente? Tem que saber as três? Tem. Se você não souber as três, lascou. Escrever aqui, S igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado sobre 2. Tá aí. Essa aí é a equação geral dos espaços, né? Ou então, equação horária dos espaços, também chamada. V igual a V0 mais AT, a equação da própria aceleração. E Torricelli, V igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Se liga que todos os equacionamentos, obviamente, vão ter aceleração. Faz sentido, né, gente? Estou tratando de movimento acelerado. Legal. O que a gente assume? Primeira coisa que a gente assume. Em X... Não, antes de falar isso, a gente vai desprezar, né? Desprezar a resistência do ar. Pronto. É isso que acontece. Quando você chuta a bola, você concorda que você dá uma velocidade inicial para a bola para cá? Essa é a velocidade inicial dela. Só que nós, na física, não gostamos muito de vetores tortinhos. Não faz pra gente. Não faz muito sentido pra gente. Vetores tortinhos atrapalha. A gente gosta de facilitar. E como é que facilita? A gente faz aquela famosa decomposição vetorial. Aí eu vou criar aqui o V0x, que está no eixo X, ficou fácil. E o V0, ó, até errei, hein? Tem que estar nesse tamanho, gente. Vamos desenhar de novo o V0x. O V0x tem que estar nesse tamanho aqui, ó. Pronto. V0x. E o V0y tem que estar neste tamanho aqui. Pronto, V0y. Primeiro passo, calcular quem é V0x, quem é V0y. A gente só consegue calcular se ele der um ângulo, se ele der esse aqui, por exemplo. Ele pode dar alfa, ou ele pode dar esse cara que eu chamei de beta. E aí, como é que a gente acha quem é V0x e V0y? Não pode esquecer, hein? V0x é o V0 vezes alguém. V0y é o V0 vezes alguém. Perceba que V0 é esse vetor inicial verde aqui, que está meio tortinho, mas aí ele é o V0. Ele é o V0, certo? Quem é esse vezes alguém que eu falei? V0x, perceba que o V0x está aqui embaixo, né? Esse carinha aqui, ó. Esse é o cara, o V0x. Ele está com o alfa, por isso que a gente fala que é cosseno alfa. Porque ele está com, né? Com. Mais fácil do que isso, perceba que o V0y está sem o alfa. Sem o alfa. Então pronto, acabou meu fio, acabou. Vamos pôr uma cor bonitinha aqui, escolher essa aqui que eu gosto. Pronto, é isso aqui. Logicamente, a gente pode complementar. Eu posso falar que V0x também é igual a V0 vezes o seno de quem, gente? V0x está sem o beta, então seno de beta.
A matemática prova isso pra gente. E o V0x, opa, x não, né? O y, ele vai ser o V0 vezes o cosseno de beta. Se você perceber, o V0y aqui, ó, esse cara aqui, esse grandão aí, ele está com o beta, por isso vira cosseno de beta. Então, a depender do ângulo que o exercício der, você aplica isso para achar quem é V0x e quem é o seu V0y. Beleza, isso aí é decomposição vetorial, só estava lembrando para vocês. Em x, aí nós vamos continuar aqui. Deixa eu já copiar isso aqui que eu vou precisar desse desenho para não ficar subindo e descendo o tempo todo. Muita tecnologia, muita tecnologia. Olha só, em x, o movimento será um movimento uniforme, minha galera. E em y, será um movimento uniformemente variado, Ou seja, aqui é o nosso famoso mu, só com esta equaçãozinha aqui, que eu não vou reescrever que eu tô com preguiça. E aqui será o famoso MUV, também chamado, gente, de MRUV, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. Que são estas equações aqui. Beleza? Pronto. Vocês ficam ouvindo minha caneta batendo, né? Então, em x é o movimento uniforme, em y é esse movimento uniformemente variado. Opa. Então, vamos redesenhar aqui. O que vai acontecer? Eu vou apagar essas velocidades aqui. Ai, meu Deus, apaguei tudo. Diacho. Então, eu vou apagar só esse cara aqui que tá grande demais. Pronto, o beta também eu vou apagar. Pronto. Deu pra entender, né? Tá aí. Você tem, então, o seu movimento acontecendo. Um movimento oblíquo, que vai formar, também chamado de movimento parabólico, ou movimento de catapulta. Tudo isso é conhecido dentro dessa teoria. O que vai acontecer aqui? Em x, como eu falei para vocês, está escrito aqui, será um movimento uniforme. Então, se eu falei para você que eu tenho V0x aqui, e você sabe que o movimento uniforme eu não tenho aceleração, ou seja, a minha velocidade é constante, se eu perguntar quanto é que é a velocidade nesse ponto em x, você vai responder V0x. Se eu falar para você que V0x é 2, quanto é que vale aí? 2. E aqui, lá no alto, no ponto mais alto, 2 metros por segundo. Eu estou chamando de V0x, tá? V0x. E aqui, sei lá, qualquer canto, gente. Qualquer ponto. E aqui, quando eu chego, rapaz, não me importa. V0x. Todos os pontos, qualquer ponto, você pode escolher qualquer ponto aqui, todos eles vão dar isso, tá bom? Porque em x nós estamos desprezando a resistência do ar. Então não vai ter aceleração, não tenho força resultante. Então minha velocidade ela é CTE, constante. Vamos olhar em y agora. Em y, o que nós temos? Um movimento uniformemente variado. Eita, rapaziada! O movimento uniformemente variado, se você lembrar as equações, todas eu tenho a aceleração. E perceba que eu estou plotando meu gráfico em relação à altura. Então, quem é a minha aceleração? Olha só, sapeca. É a minha própria gravidade. Então, vamos comigo, pensa comigo. Você tem uma velocidade inicial y para cima, que está relativamente grande aí, né? À medida que ela vai subindo, eu tenho a gravidade freando e tenho uma força resultante por conta do peso. Pensa numa bolinha que está com uma velocidade para cima, mas não está agindo nenhuma força nela além do peso, que eu vou desenhar a força peso para baixo. Gente, velocidade é um vetor, peso é outro vetor completamente diferente. Não vamos confundir bananas com laranjas. Peso é força, velocidade é velocidade. Não tem vetor resultante de velocidade e peso, tá bom? Eu estou apenas representando duas condições físicas diferentes em forma de vetor no meu mesmo objeto. Mas eu não vou relacioná-los. Eu tenho peso é uma força, Newton, velocidade é velocidade, metros por segundo ao quadrado. Beleza. Essa aqui é a sua força resultante. A sua força resultante, que você sabe pela segunda lei de Newton, não sabe? Força resultante é massa vezes a minha aceleração. Então você tem que o peso, que é mg, você sabe que o peso é mg, a fórmula do peso é mg, igual a m vezes a. Corta as minhas massas, você tem que a gravidade é a minha aceleração. Lógico, porque é um movimento vertical. No movimento vertical, se você só tem o peso agindo, como eu estou desprezando a resistência do ar, só tem o peso agindo, então a minha aceleração é a própria gravidade, chegando neste equacionamento que eu havia falado antes.
Beleza? Então, o que acontece? Neste movimento que eu estou subindo, a minha velocidade vai ser freada. Percebeu que meu vetor agora eu chamei de VY e não V0Y? E ele é menorzinho. Se eu quiser nesse ponto aqui, vamos desenhar V0x aqui, ó. V0x. E o VY, como é que vai ser? Ah, vai ser um pitoquinho aqui, ó. VY, linha. Deu pra entender? Gente, tudo que você joga pra cima, ele sobe, 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 sobe até ele parar. Então ele parou e volta a descer. O que aconteceu aqui no que ele parou? A velocidade neste ponto aqui, ó, VY, vale 0 metros por segundo. Eu não tenho velocidade em Y neste ponto. Cara, isso é muito, muito, muito importante. Mas lembra que eu falei que tudo que você joga, ele para e depois volta o movimento? Por isso que a velocidade, ela troca aqui, ó. Por que eu tô falando fino? Não sei. Aqui, ó. Eita, deixei o zap aberto ali, hein? Que merda. Então aqui um VY, duas linhas, até que você chega aqui num VY. Vou chamar de 3 linhas. Tá bom? Porque é um vetor diferente. Algumas considerações importantes. Esse vetor e esse vetor, eles possuem o mesmo módulo. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida que se você dá um tiro para cima com uma super velocidade, o projétil chegará ao solo depois de realizar o movimento com a mesma super velocidade. Beleza? Se esses dois caras estão na mesma altura, esses dois que eu pintei agora, o módulo dessa velocidade tem que ser igual ao módulo dessa velocidade. Deu para entender? E aqui a minha velocidade é nulinha, nula, não vale nada. Não é lula, é nula, beleza? Não confunda. É nula. Então a minha velocidade aqui não vale absolutamente nada no ponto mais alto da trajetória. Gente, deu para entender? Bom, vamos falar do que é cobrado. Esse vídeo já está ficando um pouco extenso, mas essa matéria é muito importante. Aqui no vídeo, vocês não vão conseguir absorver tudo. Vocês têm que fazer exercício, têm que errar, não tem jeito, galera. Pega um exercício para fazer essa parte. É uma matéria que é complicada, é trabalhosa e a gente às vezes tenta facilitar com algumas dicas. Então, qual que é a dica que eu dou principal aqui? São 2 movimentos, não são? 2 movimentos. O que você vai ter que fazer? Correlacionar os 2 movimentos para me dar o movimento resultante. Então, 2 movimentos que resultam no movimento resultante. O movimento resultante que eu estou falando é exatamente esse movimento de parábola, né? Bom, na vertical você sabe que a gente tem, na vertical, um movimento uniformemente variado. E na horizontal você tem um movimento uniforme. Mas a bolinha é uma só, gente. O que eu quero dizer com isso? O tempo no movimento uniforme e o tempo no movimento uniformemente variado, eles são o mesmo, óbvio, tem que ser. Se eu estou calculando, por exemplo, deste ponto aqui, ó, vamos fazer outra figura para não ficar cheia. Se eu estou calculando, por exemplo, deste ponto, este ponto inicial, minha velocidade inicial ela não é 0, né? Eu tenho uma velocidade inicial dada por V0 aqui. E eu quiser calcular até aqui, perceba que no movimento uniforme em X, no eixo X, eu vou andar essa distância aqui, né? Fez sentido? Em velocidade constante. Então aqui eu vou aplicar S igual a S0 mais V0x, né? Que é a velocidade, vezes o tempo. Beleza. Ou seja, eu posso falar que o ΔS é esse V0x vezes o tempo. Beleza, beleza. Enquanto que em Y, que é um movimento uniformemente variado, nós vamos andar este deslocamento. Opa, vou trazer uma setinha para cá porque agora é importante. Quem é a velocidade inicial em Y? Eu chamei de V0Y. Olha só a merda que eu vou escrever. V0Y igual a V0Y. Legal, legal, legal. Quem é a velocidade final em Y? Que eu vou chamar de VY. 0, porque ele parou nesse instante. O ΔH é essa altura aqui, ó, ΔH. Eu estou só escrevendo o que a gente utilizaria nas equações, tá? ΔH. E o tempo seria o tempo. Deixa aí o tempo. E a aceleração seria a gravidade. Vamos escrever? Deixa aí esse cara aqui também. Escrevendo as equações, a gente poderia colocar aqui S igual a S0 mais V0t y, certo? Mais gt quadrado sobre 2. Aqui tem que tomar muito cuidado, eu vou fazer um asterisco, sobre a referência, tá bom? O que eu quis dizer referencial, na verdade.
né? Se você assume todo mundo para baixo como sendo positivo, então a gravidade ela vai assumir um valor positivo. E esse V0y assumiria um valor negativo, porque ele está para cima. Tudo bem? Ao mesmo tempo que se aqui é o meu zero, para cima vão ser valores negativos. Se você fala que vai atingir uma altura de 200 metros, para esta referência seria os menos 200 metros. Tá bom? Eu vou ver se eu preparo alguma lista de resolução de exercício dessa parte, porque ela é muito importante. Tá? Então, muito cuidado. Isso tudo depende da referência que você assume. Então, se você assume a referência para cima agora, aí sim a gravidade fica negativa. Faz sentido? Que a gravidade está para baixo. Esse cara aqui vai ficar positivo, porque ele está para cima. E a distância ali também seria positiva. Então, tomar muito cuidado com essa referência, para você não errar no equacionamento, tá bom? E aí, no lugar de S, como estamos tratando de altura, vamos colocar ΔH igual a V0y vezes o t, mais gt² sobre 2. Tá aí. Cuidado com a referência, tá? Eu não estou levando em consideração o sinal aqui. Só estou colocando o equacionamento final. Bom, com isso, o que eu quero dizer no final das contas é exatamente esse cara. Este tempo, que é o mesmo desse, né? Ele é o mesmo desse aqui, que está correlacionado ao outro movimento. Então, às vezes, você tem que aplicar um movimento, achar uma variável lá, normalmente o tempo, e jogar no outro movimento, a depender do que o exercício pergunta. Os exercícios existem N diferentes, então você tem que sentar, concentrar, escrever